Olá, meus caros e minhas caras, como vocês estão? Eu tô rouca, estou com 4 dentes a menos, especificamente o siso. Desempregada, eu tô parecendo o Edward do Crepúsculo, porque eu não pego o sol. Sem muita expectativa, assim, de coisas pra vida, sem dinheiro. Mas eu estou viva, olha só, tá vendo? A gente tem coisas boas na vida, nem tudo está arruinado. Eu pintei meu cabelo de novo. Foi um leve surto, assim, vocês vão ver barulho de rua. Eu vou tentar falar o mais alto possível, porque eu estou com a janela aberta. E aconteceu muita coisa. E eu tô há uma semana tentando gravar esse vídeo, porque talvez a minha vida tenha dado um giro assim meio capotado, assim, entendeu? Eu tô meio. Tá percebendo que eu tô inchada? E não, ironicamente, não é por conta do meu dente, é porque eu tô me alimentando muito mal. Porque eu estou num estado vegetativo muito bom, maravilhoso, assim, em que eu não tenho vontade de existir. E aí vem a questão desse vídeo. Por que fazer esse vídeo? Vocês podem perceber assim, nossa, mas você tá tão ruim assim, tá tão feliz? Isso aqui, gente, é loucura. Não é felicidade, é loucura. Eu já vou avisando por quê. Vamos começar do começo, né? Quanto vale a saúde mental de vocês? Eu estou há uma semana e pouquinho desempregada e com pontos na minha boca. Eu arranquei meu dente e eu arranquei meus 4 sisos, que era pra mim ter arrancado, sei lá, uns 2 anos atrás, quando eles começaram a aparecer, e eu adiei. E aí acabou que eu acabei arrancando meu dente na semana que eu pedi demissão. Não estava no meu plano pedir demissão. Assim, né, tipo, estava no meu plano sair da empresa, mas não estava nos meus planos pedir demissão, porque aconteceu umas coisas. Então, vamos lá, venham comigo por um tour de tudo que aconteceu até esse fatídico vídeo. Pelo menos meu cabelo tá aceitável. Eu fiquei uns 3 dias com ele preso e ele tá lindo assim. E eu tomei banho, tá, gente? É importante, né? Tomei banho, preciso sentir meu fedor, que é importante, né? Não passa ainda, né, pela câmera o cheiro, mas vai que passar se acontecer alguma coisa. Então, por segurança, eu tomei um banho pra vocês não sentirem meu fedor daí de longe. Eu nunca fui uma pessoa muito ansiosa, assim, de questão, tipo, de ansiedade mesmo. Então, eu nunca, não que eu me lembre, tive crise de ansiedade. Eu não sou uma pessoa também que o externo me afeta muito, o meu interno. Então, normalmente, eu sou muito boa fingindo as coisas. Então, eu não me importo muito com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então, era muito fácil deixar as coisas do trabalho no trabalho pra mim, porque eu não me importava tudo assim com o meu trabalho. Não que eu não me importava, mas, tipo, na minha cabeça não era uma coisa tão importante assim. Então, não era uma prioridade pra mim. Eu trabalhava muito bem, eu sabia que eu era boa no que eu fazia, só que não era meu mundo. Meu trabalho nunca foi meu mundo, até porque eu não trabalhava porque eu gostava, eu trabalhava por conta do dinheiro, foi meu primeiro emprego, então eu tenho 22 anos agora, e eu passei 3 anos no mesmo emprego, então eu não tinha nenhum, como posso dizer, amor pelo meu trabalho, tinha gratidão, e isso ficou me ferrou. Não sejam gratos, esse é o vídeo de hoje. Vamos parar de ser gratos, porque não vale a pena. E aí, só que há um tempo atrás eu estava sentindo que eu estava vendo um looping. E aquele looping todo dia a mesma coisa. E eu conversei com as pessoas do estado da minha empresa, falei que eu não estava me sentindo bem, que eu estava me sentindo um pouco desafiada e que eu me sentia muito robotizada. E eu não consigo gostar de ficar fazendo muito a mesma coisa e não aprender uma coisa nova. E eu falei isso, eles falaram, que não sei o quê. Treina alguém pra ficar no seu lugar e aí você... Isso desde o ano passado. Eu primeiro falei que ia sair. Aí depois eu falei, não, vamos lá, eu queria aprender, eu sei que a empresa pode me mostrar coisas novas. E aí ele falou, não, tá bom, então vamos lá, a gente vai treinar outra pessoa, você no caso, eu. E depois que você treina essa pessoa, você vai pra outra área pra você se aprimorar mais. Só que ninguém ficava no meu lugar.
E literalmente ninguém. E é uma coisa que acontecia do tipo, todo mundo que trabalhou no onde eu trabalhava antes não ficava. E por conta de que era pra você fazer uma coisa, só que você precisa de um pouco de. Como eu posso dizer pra vocês? Você precisava ser responsável. E não era um cargo pra você ser responsável, você ser auxiliar de alguém. E tinha muitas. Eu trabalhava diretamente com o público, homens mais velhos e grosseiros, donos de empresas. Então era meio estressante em algumas situações, nem todo mundo estaria disposto a passar por isso, ainda mais pelo valor que era pago. Então, eu treinei 4 pessoas. Foi 4? Foi 4 pessoas. E aí eu comecei a dar uma leve surtada porque eu não aguentava mais. E aí, depois de um tempo, eles tiraram meu único dia de home office, porque eu só tinha um dia de home office. E eles tiraram meu único dia de home office. E era muito exaustivo, porque eu trabalhava numa empresa que não tem janela e nada do tipo, era um galpão, sabe? Totalmente fechado. Então eu ficava totalmente fechada e era 10 horas por dia, porque a gente pagava aquela 1 hora de sábado, né? Porque na teoria era pra ser um trabalho 6 por 1, só que aí a gente pagava as 4 horas de sábado durante a semana, então a gente ficava das 8 às 6, e isso é muito tempo na frente do computador. E como o meu trabalho era administrativo, eram coisas assim rápidas e práticas de fazer no dia a dia e tudo mais, era óbvio que eu não ficava 10 horas no meu dia trabalhando, porque não tinha o que fazer em 10 horas. Então, você ficava meio perturbada, porque você ficava assim, tá, eu não tenho nada pra fazer, e aí eu tenho um pouco de agonia de luz branca, tanto que agora, deve ser umas 4 horas da tarde, foi a hora que eu tive coragem de fazer esse vídeo. E aí, eu meio que gosto de ficar nisso aqui, tá vendo? Luz fraca. Por mais que não seja o melhor, porque eu não tenho o melhor celular pra gravar vídeo, mas vocês conseguem me ver. Se vocês conseguem me ver, gente, o resto é história, entendeu? O resto não tem importância. Eu gosto de luz amarela e eu ficava junto com os técnicos, então eles ficavam com muita luz acesa branca e isso me deixava completamente perturbada. O que aconteceu? Eu vou encurtar, agora eu tô bem melhor, né? Eu passei na psiquiatra. Eu não tô tomando o remédio que a psiquiatra passou, tá, gente? Só pra deixar claro. E eu também não passei na psicóloga. E por quê? Eu vou explicar o que passa na minha cabeça. Eu sabia que o meu problema era o trabalho. Tudo que estava dando de errado pra mim estava no meu trabalho. E eu me senti presa de estar ali. Então eu sabia que não fazia sentido pra mim eu tomar remédio pra ter que trabalhar. Porque pra mim é um estado assim que você realmente se pergunta: o meu preço, tipo, minha saúde é o meu salário? E não é um salário bom, tá, gente? É um salário normal de auxiliar administrativo que você literalmente balança uma árvore e todos os empregos dão basicamente esse mesmo padrão, porque eles usam uma palavra auxiliar pra poder pagar o mínimo possível. E sempre vai ter pessoas querendo trabalhar porque precisam trabalhar, porque as pessoas precisam colocar comida. Então, sempre vai ter gente pra fazer esses trabalhos, sabe? E aí, eu comecei a enlouquecer. E enlouquecer do tipo, eu tive crise de pânico. Eu nunca tinha tido crise de pânico e eu tive um esquecimento. E isso que foi o mais preocupante, porque eu fiquei meio perturbada um dia, saí sozinha, fui parar no hospital. E eu não lembrava de nada, tipo, eu cheguei lá, tal, a médica falou que eu tive uma crise horrível, que ela teve que me dar uma medicação lá, porque eu tava entrando em pânico com ela chegando perto de mim. E eu fiquei, uai, não lembro de nada disso. E eu não entendi o que era crise, porque eu nunca tinha tido uma crise. E ficou por isso. E aí eu conversei com o meu chefe sobre isso, eu conversava bastante com ele sobre o que tava acontecendo e tudo mais. E aí ele falou uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça, que eu acho que eu nunca vou esquecer essa frase na minha vida inteira. Que ele olhou assim pra mim e ele falou que era completamente normal você ter fobia social e que também era completamente normal você ter que tomar remédio pra levantar de manhã e ter que trabalhar. Quando eu ouvi isso, eu olhei assim pra cara dele e eu fiquei com dó. E eu sei que o pior sentimento que você pode sentir por alguém é dó.
Porque eu olhei assim pra cara dele e eu só pensava que eu tenho tanta pena que você ache que a vida, ela é esse sentimento de sempre estar com o seu corpo no máximo apenas porque foi ensinado isso, sabe? E é uma coisa que falam, né? Porque eu, geração Z, né? Eu sou a raça ruim que falam, né? Geração Z. Só que eu fui uma vergonha pra minha geração, porque a minha geração nunca deixaria de chegar nesse ponto. Mas chegou nesse ponto de eu passar mal de ir trabalhar porque eu tive a droga da empatia. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que às vezes é meio complicado, porque eu fiquei muito tempo presa, porque eu sentia que eu tinha uma gratidão a pagar o que fizeram por mim. Porque foi meu primeiro emprego, eu não tinha experiência nenhuma, eles me ensinaram essa experiência, e eu fiquei fazendo uma empresa, fiz muita coisa pela empresa, e eles fizeram muita coisa pra mim também, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Capitalismo. Eu faço, eles me pagam, assim que funciona, senão ninguém trabalhava. E eu fiquei muito presa por conta disso, porque eu ficava adiando, falando, não, mas é porque eu não vou deixar isso na mão. Ai, que não sei o que, vou deixar isso na mão. Quando eu fiquei doente, que eu pedi pra ele me mandar embora, pra me poder cuidar da minha saúde, né? E poder ir atrás do que eu quero, porque eu, na verdade, faço moda, então, pra mim poder ir atrás disso, ele falou que me mandaria embora, assim. Isso foi ano passado e tal, depois eu tirasse 3 meses. Aí eu falei pra ele que não teria como esperar 3 meses pra ver se a pessoa ia ficar ou não. Que a pessoa teria que já ser, no primeiro mês, já começar meu aviso. E ele falou tudo bem, só que aí a gente não encontrava uma pessoa. E aí ele falou que não iria me mandar embora enquanto não arrumasse outra pessoa, porque não era viável pra ele. E que pra ele não faria sentido ele me mandar embora sem, porque o aviso, a empresa escolhe se você cumpre o aviso ou não, né? Então não é viável pra ele, porque eu tinha que treinar uma pessoa e que, por eu ter tido uma crise, eu fiquei afastada em outra sala, não fiquei na minha sala normal. Porque minha sala tava me dando umas coisas ruins, né, gente? Era muito, sabe, coisada. Então, eu trabalhei numa sala sozinha e aí ele falou que eu tinha que resolver isso, porque se eu quisesse ser mandada embora mesmo, eu teria que treinar outra pessoa e não teria como treinar com outra pessoa numa sala separada. E o meu cérebro, isso foi acontecendo e meu cérebro, eu tava muito cansada. Então, eu só fui vendo as coisas assim, analisando e sentindo e naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo de verdade, sabe? Você tá meio bugada assim. Então, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo e eu tava tentando entender porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha cabeça e eu estava meio perdida, né? E aí, por conta disso, eu não tava raciocinando muito bem. E aí, depois que ele falou sobre... Eu tô contando as coisas tudo em ordem aleatória, tá? Então vocês vão ter que perdoar. Depois que ele falou pra mim sobre ter que é normal viver dessa maneira e tudo mais, aí ele falou que todos os ambientes que eu trabalharia, eu ia acontecer a mesma coisa comigo, porque trabalhar é assim e tudo mais. E toda vez que ele falava isso, gente, eu tenho uma coisa na minha cabeça que pra mim nada é mais importante do que eu. E é um nível assim que pode ser até um pouco egoísta, porque eu não tive muitos momentos no fundo do poço. Porém, entretanto, eu sei como é estar no fundo do poço. E eu sei que quando você tá no fundo do poço, por mais que você tenha pessoas incríveis do seu lado, se você não sair do fundo do poço sozinho, você não vai sair. Então eu sempre tive muito cuidado. Depois do ensino médio, né? O ensino médio mexe. Gente, me faça voltar pra todas as minhas idades, mas não me faça ter 15 anos de novo. Que eu não quero ter 15 anos de novo. Nossa senhora, que época ruim. E aí, eu não quero mais, sabe? Esse adolescente, gente, que terror, eu odiava ser adolescente. Nossa, graças a Deus passou. Vocês não têm noção como eu amo não ser adolescente. E aí, eu fui parar no fundo do poço, né? Porque eu passava psicólogo e tudo mais, por conta de pessoas, né, gente? Socialização e pessoas são complicadas. E aí, por conta disso, eu meio que prometi que eu não deixaria chegar a esse ponto. Então, eu fiquei nessa de... Eu tenho ótimos amigos
E eu tenho um sério problema de sumir, então aconteceu essas coisas, meus amigos ficaram tudo preocupados comigo, os meus amigos próximos, tem uns que nem sabem o que tá acontecendo na minha vida agora, porque eu tenho problema de sumir. E era muito engraçado porque agora, né, eu não respondo no WhatsApp, eu fico sem rede social, eu realmente sumo, eu pareço um bicho das cavernas. E isso acontece desde quando eu sou gente, então todo mundo tá meio que acostumado com isso. Porém, eu estava ruim. E aí eu tinha que lidar com pessoas ainda querendo meu bem. Engraçado, né? Olha que problemão. Então, eu tinha que falar que eu tava bem, que eu tava viva, que eu tava passando bem. Aí tinha minha família. Aí tudo isso. E eu ficava assim, querendo que ficasse o mundo em completo silêncio, só que ainda tinha que existir. E aí eu ainda tive que arrancar meus 4 dentes. Eu estava loira e eu pintei meu cabelo de ruivo. Tá, dá pra perceber que isso aqui é ruivo, gente? Mas é, conto da luz, pra vocês estarem pra ver. Tô com o nariz entupido, que eu tô gripada. E eu entrei num limbo, assim, muito sinistro, que eu não entrava há muitos anos. E eu fiquei, meu Deus, é realmente... que preço que vale a sua saúde mental, né? Que míseros reais vale a sua saúde mental. E aí eu pensei muito sobre e aconteceu várias coisas ruins, tá? No meu trabalho de... Eu estou pensando da... Sabe quando você tá tendo naquela parte de espírito? Ah, eu fui crismada também. Só coisa boa ultimamente aconteceu, né? Claro que teve muitos surtos, mas aconteceu coisas boas também. E aí eu fiz uma piadinha, porque eu tenho que ter uma da piadinha. Porque teve um certo momento que o chefe falou pra RH, depois que eu tive minha segunda crise, porque eu tive outra, tá, gente? Eu tive outra. No dia que eu tive a minha segunda crise, depois de uma semana, eu acho, assim, o RH falou pra mim que o meu chefe decidiu que ia me mandar embora e eu não precisava cumprir o aviso. Aí eu falei, nossa, ele levou em consideração tudo que eu fiz pela empresa e tudo mais, porque a gente não ia fazer falta nenhuma pra ele me mandar embora. Eu não estava conseguindo entregar, sabe? E aí eu fui na segunda-feira, cheguei lá, e aí quando meu RH chegou e falou assim que ele tinha mudado de ideia e que ele não ia mais assinar. E aquilo me matou de uma maneira horrível, assim. Eu só ficava pensando no que puta que pariu, o que eu fiz pra esse desgraçado, sabe? Eu não sei o que tava... eu passava e lembrava de tudo que eu tinha feito e de todas as vezes que eu me deixei de lado pra poder estar lá, porque eu podia várias vezes ter ficado afastada. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso e eu estava exausta. E aí eu fiz uma piadinha falando que eu acho que eu só não surtei e chorei muito nesse dia lá, porque eu tinha sido crismada um dia antes. Então, aí eu fiz uma piadinha falando que possivelmente o olhinho passaram na minha testa tava benzido mesmo, porque a Leona... E eu realmente acredito que tudo que você faz pra uma pessoa, você vai pagar. Então, sempre tentar fazer o melhor possível, mesmo que as pessoas sejam umas desgraçadas. Fazer o quê, né? É o mundo, né? A gente tem que ver com pessoas desgraçadas. E aí eu acabei pedindo demissão, não foi uma coisa inteligente. Você perde muita coisa quando você pede demissão e você fica desempregado e sem nenhum rumo, basicamente. Mas eu estou agora tentando entender o que está acontecendo com a minha vida em 2006. Eu não imaginei que minha vida seria assim nesse patamar desse ano. Junto com meus dentes costurados, que eu vou tirar meus pontos amanhã. Mas eu realmente não imaginei que em 2026 eu estaria assim. Eu imaginei, eu sentia na verdade que seria um ano bem diferente. Mas eu não imaginava que eu estaria desempregada, sem um tostão furado, literalmente, tá, gente, nada mesmo. E eu deixei de fazer várias coisas que eu gostava ao longo desses 3 anos que a gente vive no piloto automático. E eu tô tendo muita dificuldade de voltar. Eu já faz o que, uma semana, assim, eu pareço um vegetal, assim. Eu não tenho muita vontade de fazer nada. Então eu fico muito tempo deitada, dormindo.
E eu estou tomando cuidado porque eu estou quase adquirindo uma compulsão alimentar, porque a única coisa que me dá vontade de fazer é comer. Então, a todo momento eu quero comer e parece que quanto mais eu como, mais vontade de comer eu sinto. E é salgado, coisas salgadas. Então, isso também conta porque eu também tô no meu período pré-menstrual, sabe? Aquela fase luteal, não sei qual é o nome. Então piorou um pouco. E aí eu estou passando por essa situação. E aí esse vídeo aqui não tem pé nem cabeça, porque esse canal aqui... eu gostava tanto do meu canal um ano atrás. Só que aí eu parei de gravar e aí eu falei, vou voltar com essas atualizações pra depois eu poder retomar, né, de algum lugar e depois ver esse vídeo e ficar, olha, você passou por muita coisa. Mas é isso, gente, eu não sei muito dizer pra vocês, não sei porque esse vídeo apareceu pra vocês, não sei porque vocês estão assistindo esse vídeo, mas tá todo mundo fudido. E eu não sei se, sei lá, algum luto, um emprego, um estudo, alguma coisa que tá fazendo você, relacionamento também, né? Isso meu tá ótimo. Eu tenho um namorado, isso ainda me preocupo, que nesse meio tempo eu arrumei um namorado. É uma coisa meio engraçada, quando eu falo assim em voz alta, eu fico meio perturbada, porque eu não sei quando isso aconteceu, gente, mas em algum momento desse meio tempo eu arrumei um namorado. E ele é o único problema que eu não tenho. Nunca imaginei que eu teria vários problemas na minha vida e meu único problema não seria ele. Uma pessoa muito incrível, pra falar a verdade. E aí, eu tenho muita sorte mesmo. Eu tenho ótimos amigos, eu tenho uma família ótima. Então, meus amigos são minha família, então eu meio que englobo família em namorado e amigos e tudo, família. Eles estão me ajudando bastante, mas eu tenho 22 anos, então chega um momento da sua vida que você começa a meio que sentir que você é adulta de verdade, então tá me incomodando um pouco essa tensão extrema em mim e você não tem muito controle do que você tá fazendo, sabe? Não sei mais ficar sem fazer nada. A última vez que eu fiquei sem fazer nada assim, eu tinha terminado a escola, então eu não estou sabendo lidar com o meu tempo livre. Mas vamos aprender a lidar com o meu tempo livre e até a gente arrumar um emprego. Porque eu vou ter que arrumar um emprego, tá, gente? Porque eu preciso trabalhar. Eu não vou ver o BTS. Falar esse coisa tão esquisito. Acho que minha ficha não caiu ainda muito bem, mas eu não vou ver o BTS, porque eu não tenho dinheiro. Nem tentei comprar o ingresso. Então, é isso. Era só isso, gente. Vocês querem ver meu girassol que tá morrendo? Coitado. Infelizmente, gente, ó. Quando era pra mim ter gravado esse vídeo, ele tava tão lindo. Porém, eu demorei mais de uma semana pra gravar ele. Mas ó, como ele tá lindo, mesmo triste e capenga. Tô parecendo um girassol. Continua linda. Eu só preciso dar um jeito de tomar um sol, gente. Eu tô realmente muito preocupada com a minha cor. Eu tô realmente muito pálida. Outra coisa. Esse canal aqui eu falo muito sobre livro, né? Nós estamos em abril, eu não li nenhum livro ainda. Não, eu li, mas eu não terminei nenhum. Ontem eu tentei ler um pouco, porque eu tava meio perturbada. Eu tentei ler o livro da Ellie Hazelwood. Romance não é muito pra mim, que eu tô sem paciência. Mas é interessante. Mas acho que eu li umas 200 páginas. Mas é isso, gente. É uma vírgula esse vídeo, na realidade, né? Porque ele tem vários pontos. Eu acho que eu vou entrar no meu modo maluca e vou começar a ler Clarice. Pra mim ficar mais perturbada e ir atrás de alguma coisa. Funciona comigo. Eu gosto bastante da Clarice. Ela fala umas coisas meio esquisitas. Me identifico bastante. Mas é isso aí, gente. Esse vídeo sem pé, sem cabeça. É pra falar que eu tô perdida. Mas eu tô feliz. Mas eu tô triste. E eu tenho que parar de comer. Compulsoriamente. Tá certo essa palavra? Faz tempo que eu não estudo, hein? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham relaxado, sei lá, feito a unha, lavar da louça enquanto eu falo esse monte de baboseira.
E um big beijão pra vocês, meus caras e minhas caras. Até o próximo vídeo.